A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Humberto Costa. E o nosso tema é uma análise sobre a pauta econômica que já começa a ser discutida aqui na Casa, aqui no Senado Federal. Nós vamos ter pela frente aí o ajuste fiscal, terceirização, a regulamentação da terceirização, né, senador? E questões ligadas a esses temas são a pauta do nosso programa. Obrigada pela sua presença aqui, senador. Pois não. Expectativas. Como é que o senhor acha que está se encaminhando o ajuste fiscal? Bem, eu sinto que nós vamos aqui ter condição de aprovar o ajuste fiscal. Naturalmente que não será com o desenho que veio na medida provisória, mudanças serão feitas, flexibilizações terão que se fazer também. E acredito que vamos conseguir votar. Naturalmente que haverá ainda alguns pontos digamos, de uma certa tensão, porque os movimentos sindicais vão querer determinadas conquistas ainda não existentes, o governo vai resistir, mas eu acredito que ao final nós vamos corrigir distorções tanto do sistema previdenciário quanto da nossa legislação trabalhista e também vamos gerar os recursos necessários para contribuir com o superávit primário que teremos que fazer nesse ano. Agora, regulamentação da terceirização. É pauta que ainda está na Câmara, não está aqui, mas a gente tem acompanhado a resistência que isso gera, a polêmica que é e a preocupação em se perder garantias da CLT. O assunto já está se encaminhando para chegar no Senado Federal. Qual a expectativa do senhor com a vinda da matéria? Quais são os riscos que o trabalhador corre? O que não ficou bem esclarecido para a opinião pública? O que o senhor acha da matéria? Bem, eu acho que até pela mobilização que esse tema gerou, ele vem para cá com, digamos assim, com um poder muito pequeno de produzir grandes prejuízos, né? Na verdade, é necessário que se regulamente a terceirização, que se coloque de maneira clara quais são as obrigações, quais são os direitos que os trabalhadores têm nessa forma de contrato profissional que se faz. Agora, temos que deixar algumas coisas absolutamente claras. Entre elas, por exemplo, a terceirização não deve ser algo que abranja as atividades fim. Isso nós temos que deixar muito claro. Acho muito difícil que na Câmara ou aqui isso passe. Na Câmara já foi derrubada a ideia de fazer a terceirização no setor público, especialmente nas empresas estatais, enfim, da maneira como está proposto lá. Mas no setor privado ainda se mantém, né? Sim, eu acho que é necessário regulamentar a terceirização, é necessário permitir que ela aconteça. Agora, é necessário que ela fique circunscrita àquelas atividades meio onde, de fato, não há necessidade de um profissional mais especializado, um profissional, digamos assim, com um conhecimento da atividade finalística que a empresa tem. Senadora, a viagem do ministro Levi ao exterior e a explanação que fez junto a investidores, pessoal do FMI, ele recebeu grande apoio com as ideias do ajuste fiscal. Até a cotação do dólar mudou depois das explanações dele, favorecendo a moeda brasileira. Mas você não fala, inclusive, em aumento de carga tributária. O senhor acha que tem ambiente no Congresso para a votação desse tipo de decisão? Não, eu não acredito que haja possibilidade disso acontecer. Eu tenho a impressão que aquilo que que o governo planejou que deveria sofrer algum tipo de reajuste já aconteceu. Eu acho que a nova etapa agora é a etapa do estímulo aos investimentos, né? Uhum. Estímulo, por exemplo, às concessões na área da infraestrutura, para que se possa efetivamente fazer com que o país volte a crescer, atraia capitais internacionais que estão disponíveis e que precisam ser aplicados em locais onde preferencialmente nós tenhamos atividades produtivas. Nós temos que melhorar diminuindo a burocracia para as empresas, especialmente a pequena empresa. Então, algumas mudanças
que eu acho que comporiam uma segunda etapa desse ajuste, que seriam as medidas para gerar a possibilidade de retomada do crescimento. O ministro também fala já em cortes no orçamento, né, de 2015 para ajustar as contas públicas. E num momento como esse, quando se vê o aumento do fundo partidário, foi uma surpresa para a sociedade receber essa notícia, né, senador? Veja, o governo vai ser aquele que vai arcar com a maior parte do ajuste, né? E vai ser exatamente em cima do seu orçamento. Nossa expectativa é que entre 70 a 80 bilhões de reais possam vir a ser contingenciados. E, naturalmente, que numa situação como essa, qualquer ponto fora da curva, como se diz, não fica bem. Porém, eu acho que tem havido também uma exploração sobre esse fato que me parece inadequada. Por exemplo, eu tenho visto muitos parlamentares reclamarem contra o aumento do fundo partidário. Esse aumento poderia ter sido menor. Porém, só de emendas parlamentares para os novos parlamentares são 10 bilhões de reais que estão garantidos no orçamento da União. Se nós computarmos as emendas dos atuais parlamentares por intermédio do orçamento impositivo, são mais de 10 bilhões também. Então, se os parlamentares quisessem, de fato, dar uma boa contribuição ao superávit primário, poderiam espontaneamente abrir mão da execução das suas emendas parlamentares, né? Mas todo mundo quer, em cima desse tema, fazer algum tipo de média, né? Então virou o tema do momento. E contingenciamento, pode contingenciar esse fundo partidário? Acho que não, né? Veja, eu não sou jurista, mas eu acredito que não, porque o fundo partidário ele já existe para garantir a sobrevivência dos partidos maiores, menores, da situação, da oposição. Se o poder executivo, que é exercido por um grupo de partidos, tem a atribuição de contingenciar os recursos do fundo partidário, naturalmente que ele vai estar interferindo na autonomia desses partidos políticos, poderá prejudicar a oposição, de modo que, na minha opinião, digamos assim, de leigo, é de que não poderia haver esse contingenciamento. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E gostaria de agradecer também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas à grade da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outros dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.